Seguimos então com a leitura do livro A Alma da Matéria. Hoje é o penúltimo capítulo desse livro de doutora Marlene Nobre, que nos fala qual a contribuição do espiritismo na medicina. Se deve copiar gente, fabricar embriões humanos? Esse livro responde a essas e outras questões. Redução do perispírito. Em seguida, a eliminação da matéria psi, própria da vida espiritual, deu-se na miniaturização do perispírito. Fica pequenininho para poder estar no bebê. Sigismundo mentalizou a forma de um bebê e passou a expressar-se como tal. Esse fenômeno é automático, como aliás é todo o processo reencarnatório, e só se efetua quando o envoltório sutil adquire a sua plasticidade original. A propósito, essa operação, os instrutores espirituais lembraram que a enfermidade mortal, para o homem terreno, não deixa, em certo sentido, um ser prolongado operação redutiva, favorecendo a libertação da alma dos laços fisiológicos. Temos aí a explicação para o fato comumente observável, ressaltando nos estudos da ilustre psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, de pacientes terminais que assumem no leito a posição fetal, indicando com isso sua proximidade do óbito. Embora sejam processos opostos, a encarnação e a desencarnação têm certamente operações que se assemelham. Meus amigos, a gente morre aqui para nascer lá. A gente morre lá para nascer aqui, não é? Seguindo. Após a miniaturização, a forma reduzida de Segismundo descansou no colo daquela que fora na terra a mãe de Raquel, aguardando a união com o seio materno, ou seja, no colo da avó, desencarnada. Ligação. Finalmente chegou o instante mais esperado. Enquanto o corpo físico de Raquel repousava tranquilamente sobre o leito, em espírito ela recebia no regaço a forma infantil de Segismundo, apertando amorosamente contra o coração. As revelações dos instrutores espirituais ensinam que o perispírito do reencarnante atua sobre o óvulo, dirigindo-o na seleção do espermatozoide, de modo a escolher o mais útil à programação reencarnatória em vias de se concretizar, determinando o sexo, a carga genética para toda a existência. Então não é como a ciência diz, né? O mais forte chega. Não. Essa ligação magnética é que escolhe o espermatozoide certo. Em 1991, o Proceeding of National Academy of Science, me perdoem a pronúncia, trouxe um comunicado interessante. Pesquisas recentes realizadas por cientistas norte-americanos e israelenses da Universidade do Texas e no Instituto Weizmann revelam que, antes da fecundação, o óvulo libera uma substância química que age como um sinal verde para que os espermatozoides iniciem a viagem pela trompa. Aproximadamente 100 dos 200 a 300 milhões de espermatozoides contidos na ejaculação conseguem alcançar o óvulo. Apenas um atingirá o óvulo. O sinal químico, então descoberto, seria responsável pela seleção do espermatozoide mais apto. As pesquisas ainda prosseguem para saber se essa substância é produzida pelo próprio óvulo ou pelas células vizinhas. A mulher teria assim um papel muito mais ativo na fecundação do que se supunha anteriormente. No caso de Segismundo, uma vez escolhido e encorajado, o espermatozoide mais útil ao seu planejamento reencarnatório foi escolhido pelo óvulo, que participou ativamente da sua seleção. Conforme conta André Luiz, no livro citado, em seguida à união dos dois gametas, Alexandre ajustou a forma de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente um quarto de hora, a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Pela descrição, observa-se que, após a união definitiva do espírito à célula-ovo, ele vai atuar com vigoroso modelo,
como ímã entre as limalhas de ferro, construindo um novo corpo. Evidentemente, fizemos aqui um esboço muito sucinto do relato do médico desencarnado. Na verdade, destacamos alguns pontos de referência para uma discussão muito mais ampla, que terá de ser feita em outro nível, envolvendo estudos e pesquisas bem mais complexos. Influência sobre os genes. No caso de Segismundo, houve intensa movimentação espiritual na escolha dos gametas e em outras operações importantes. Para detectarmos até que ponto o espírito pode influir na escolha dos genes, vamos destacar um caso de reencarnação entre 2.600 pesquisados pelo Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, dos Estados Unidos. Za Wing-Ong é formado em medicina pela Faculdade de Rangoon, capital da Birmânia, e que deve estar atualmente com mais de 50 anos. Isso quando foi escrito o livro. Desde criança, Zó, me perdoem, não sei se é assim que se fala esse nome, dizia que havia sido piloto norte-americano por ocasião da Segunda Guerra Mundial e que o seu avião fora abatido pelos japoneses, causando-lhe a morte. Os pais de Zó são nativos asiáticos legítimos, morenos de olhos amendoados e escuros. Entretanto, ele é louro de olhos verdes, redondos, de pele muito clara. Dr. Stevenson fez ampla e rigorosa pesquisa para verificar a hipótese de infidelidade da mãe de Zó, chegando à certeza absoluta de que tal suposição era absolutamente falsa. A hipótese de distúrbio genético foi também descartada. Além disso, Dr. Stevenson obteve ampla comprovação acerca das afirmações feitas pelo paciente relativamente à sua existência anterior. Mesmo o comportamento de Zó, desde a sua meninice, sempre diferiu profundamente da dos seus demais irmãos, revelando hábitos tipicamente ocidentais. Teria o pensamento ou matéria mental de Zó influído nas estruturas genéticas do organismo em formação? Teria o seu espírito interferido diretamente nos genes a ponto de alterar as bases nitrogenadas do DNA, provocando mutação? Segundo os estudos e observações do Dr. Hernani Guimarães Andrade, presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, a resposta é afirmativa. Essa conclusão decorre da investigação dos birthmarks, marcas reencarnatórias congênitas, marcas de nascença, e das aparentes mutações, como o caso de Zó Wing-Ong. Me perdoem sempre. No artigo do Dr. Hernani Guimarães Andrade, na Folha Espírita, número 73, de abril de 1980. Segundo Andrade, quando se estuda psicocinesia, chegando à conclusão de que a mente do espírito reencarnante ou outra mente qualquer pode influir nas disposições dos genes nos cromossomos das células embrionárias, desde que o desejo seja sustentado por uma vontade firme, visando um resultado final. Em resumo, o processo reencarnatório na clonagem dá-se também, como nos casos comuns, por sintonia magnética. O candidato à reencarnação tem afinidade ou compromisso espiritual com o doador e a doadora da célula somática, ou seja, com o ser que se deseja copiar, do mesmo modo que deve ter como fornecedora do óvulo. Une-se dessa forma magneticamente ao genoma da célula diferenciada, constituído de genes herdados do elemento masculino e feminino, que são levados à condição embrionária e ao citoplasma do óvulo da doadora, do qual foi eliminado o núcleo, o que alberga os genes mitocondriais. O fato é que os genes, nas condições embrionárias iniciais, conforme assinalamos, devem ter formas geométricas especiais que favoreçam a concentração de alto poder magnético espiritual. Este conjunto constitui o polo atrator do espírito reencarnante, refletindo a sintonia existente de alma para alma. Poder-se-ia argumentar que, no caso da clonagem, o espírito não tem livre escolha de gametas, como no processo reencarnatório normal. De fato, não tem. Está muito mais engessado em suas manobras, comprometido com um programa previamente escolhido por outrem. Mas, se não goza de ampla liberdade de opção, não deixa, contudo, de tê-la, em certa medida,
Basta lembrar dos gêmeos univitelinos, que têm uma programação conjunta, compartilhada, e mesmo assim não são iguais, porque as almas são distintas e imprimem manifestações ou personalidades diferentes às existências de um e de outro. Bastante ilustrativo também é o caso de Zhou Wen-Yong, que imprimiu mutações importantes nos gêmeos herdados. Será que, mesmo com menor possibilidade de manobra, o clone não teria também o poder de mudar o genoma que recebeu de herança do pai e da mãe clone? Tudo indica que sim, dado o poder concreador do espírito. O futuro dirá. Se a ligação do espírito reencarnante, no caso da clonagem laboratorial, faz-se em ambiente diferente do lar, nem por isso é afetado, porque já vimos que a comunicação entre os espíritos não é local, independente, portanto, do tempo e do espaço. Quanto ao restante do processo reencarnatório, segue seu curso, como nos casos normais. Dá-se a miniaturização do perispírito e dos benfeitores espirituais especializados estão sempre a postos para ajudar. Terminamos o penúltimo capítulo. Aguardo vocês para concluirmos o estudo dessa obra magnífica. Um grande abraço e até breve.